Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, pela graça de Deus, neste momento eu estou trazendo até você uma excelente mensagem do pastor Kenneth Hagin sobre como aumentar a fé, sobre o crescimento da fé. Esta mensagem com certeza vai abençoar a sua vida e todas as pessoas que ouvirem. Portanto, eu te peço que curta, comente e compartilhe os vídeos deste canal para que esta mensagem possa também chegar a outras pessoas. Vamos, portanto, à mensagem. A fé que cresce sempre. Romanos capítulo 12, versículo 3 nos diz: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Efésios capítulo 2, versículo 8 nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A confirmação acha-se em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que nos diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Note que não estamos procurando obter fé, não estamos orando por ela, já a temos. Você vê facilmente neste versículo que se trata do mesmo espírito da fé que Jesus referiu em Marcos capítulo 11, versículo 23. Pois ele disse: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Todo cristão já tem uma medida da fé do tipo de Deus. Ele dá o mesmo início a cada um que passa a crer nele. Não dá a um deles mais fé do que dá a outro. Deus dá a cada um a medida da fé. Romanos capítulo 12, versículo 3. Então a sua fé cresce de acordo com aquilo que você faz com ela. Muitas pessoas fizeram com sua fé aquilo que fez o homem na Bíblia com seu único talento, como está em Mateus capítulo 25, versículo 25. Embrulharam sua fé em um lenço e a esconderam, não a têm usado. É responsabilidade sua o que você faz com a medida da fé que Deus lhe deu. E o segundo pensamento que lhe transmito, portanto, é que essa medida da fé pode ser aumentada, mas é você, não Deus, quem deve aumentá-la. Sem dúvida, o Senhor fornece os meios mediante os quais a fé pode ser aumentada, mas é você quem aumenta a sua fé ao fazer duas coisas: alimentá-la com a palavra de Deus e exercê-la, pondo-a em prática. A Bíblia muitas vezes emprega termos naturais e humanos para ensinar pensamentos espirituais. É assim que Jesus ensina em Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus emprega uma ideia humana, natural, para transmitir um pensamento espiritual. Ele diz que, como a comida é para o corpo, assim também é a palavra de Deus para o espírito, para o coração do homem. Você sabe que se comer bons alimentos com regularidade crescerá fisicamente. No entanto, mesmo comendo corretamente, se não fizer exercícios, você ficará gordo e fora de forma. De modo semelhante, não só precisará alimentar a sua fé com a palavra de Deus, mas também a exercitar, porque de outra forma os músculos da fé ficarão fracos e não conseguirão fazer muito serviço espiritual na remoção das montanhas da sua vida. Já vi homens grandes que não conseguiam levantar um pouco peso porque não usavam seus músculos. Um homem pequeno que havia exercitado seus músculos levantava acima da cabeça pesos que um grandalhão não conseguia mexer.
pois este havia alimentado o corpo, mas não fazia exercícios. Você pode alimentar o seu espírito e a sua fé, porque a palavra de Deus é alimento para a fé, mas precisa exercitá-la a fim de fortalecê-la e fazê-la crescer. Romanos capítulo 10, versículo 8 nos diz: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo chamava a mensagem que pregava de a palavra da fé. O apóstolo afirma que a palavra de Deus é a palavra da fé, porque ela fará a fé entrar em seu coração. Romanos capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus edificará certeza, confiança e fé em seu espírito ou coração. Depois você deve exercitá-la. Sabemos, portanto, que a medida da fé que recebemos pode ser aumentada fazendo duas coisas: alimentá-la com a palavra de Deus e praticá-la na vida diária. A fé pode ser medida. Alguém afirmou, ou se tem fé ou não tem. Com isso, queria dizer que não se pode ter fé mais ou menos. No entanto, a verdade é que se pode ter mais fé ou menos fé. Depende do que você faz com a medida da fé que Deus lhe deu. Por exemplo, a sua fé pode crescer. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3a, está escrito: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Deus, portanto, diz que a fé pode crescer. Ora, se a fé pode crescer, também pode ser grande ou pequena, maior ou menor. Olhemos algumas outras declarações que Jesus fez a respeito da fé. Também está escrito na palavra de Deus: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse texto que eu li para você está em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 31. Nestes versículos, Jesus está falando a respeito da pouca fé. Ele disse a Pedro: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Em Mateus capítulo 8, Jesus elogiou a fé do centurião, que ele fez um pedido em favor do seu servo. O mestre disse que o centurião tinha grande fé, ou seja, tanto Jesus falou sobre a pequena fé, como também ele elogiou o centurião porque tinha grande fé. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra,
e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E o meu criado faz isto e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 10 e versículo 13. Jesus curou com uma palavra apenas. Jesus declarou aos discípulos a respeito do centurião: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 10. Nestes versículos, portanto, Jesus diz a um homem que ele tem grande fé e a outro que ele tem pequena fé. Vemos nesta passagem que a fé da pessoa pode ser pequena ou grande. A nossa fé pode ser maior ou menor. A nossa fé pode crescer ou diminuir. A fé não é estática, mas para que a nossa fé cresça, precisamos ouvir a palavra, precisamos exercer a fé, precisamos usar a fé que temos. A nossa fé não pode ser escondida, guardada e continuar crescendo. A nossa fé precisa ser usada. Use a fé que você tem, coloque em prática a sua fé, ore e busque ao Senhor, louve a Deus pelas grandes coisas que Ele já realizou na sua vida. Ponha a sua fé em prática, não desista de usar a sua fé, porque a fé, ao contrário de outras coisas, a fé, quanto mais você usa, mais ela irá crescer. Quanto mais você coloca em prática a sua fé, orando a Deus, mais a sua fé vai aumentar. Use a fé que você tem e veja os milagres acontecerem em sua vida. Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Curta e compartilhe os nossos vídeos. Esta é a forma de nos incentivar a produzir mais vídeos para sua edificação espiritual. Compartilhe os vídeos deste canal e que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus.